Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gil, o novo professor de português de vocês, vai trabalhar com vocês esse ano de 2021. Eu espero que a gente tenha bastante empatia, que a gente possa trabalhar junto, sem problema, e que a gente possa tirar as nossas dúvidas. É o primeiro vídeo que eu estou gravando e desculpa meu amadorismo, mas eu espero melhorar daqui para frente, né? Então, pessoal, nós vamos usar o caderno Aprender Sempre, tá? O caderno do segundo ano, e nós vamos começar pela aula 1, tá? Então, a aula 1 é sobre, tem como tema, vou te contar uma coisa. Essa aula fala sobre gêneros textuais. Então, eu tenho como gêneros textuais, dentro das categorias tipológicas, e em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais. Eles surgem nos textos narrativos, descritivos, dissertativo e argumentativo. Tá? Isso é muito importante porque quando eu faço uma interpretação, quando eu leio um texto e tenho que dissertar, tenho que argumentar é dar a minha opinião, e fazer críticas, eu tenho que saber interpretar esse texto, porque ele tem o começo, meio e fim, tá? Para você fazer um texto, ele tem que ter um começo, meio e fim, sem usar gírias, sem usar palavrões, e ele tem que ter ponto, vírgula, respeitar toda a pontuação. E dentro desses textos, nós temos gêneros. O que são gêneros? Quando você vai procurar um filme na Netflix, algum filme, ou ir ao cinema, ou algum site procurar algum filme, você sempre vai ver o gênero que aquele filme lhe oferece. Ficção, romance, nos textos também, então os textos de gêneros, tá? E cada texto, cada interpretação, ele vai focar no gênero. Então nós temos aqui, olha, nessa aula 1, nós temos lá, como eu falei para vocês, vou te contar uma coisa, vocês vão ler o texto, tá? Esse texto ele é do tipo expositivo, é um texto de notícia, tá? Então esse texto ele vai trazer uma notícia sobre museus administrados pela USP. Então, cada texto ele vai trazer um tipo de gênero, um tipo de segmento. Aí ele pode ser dissertativo, como eu falei para vocês, ele pode ser um texto de opinião, ele pode ser um texto argumentativo, em que vocês tenham que dar a opinião. Então é sempre bom lembrar que para ler um texto, a gente tem que interpretar muito bem, a gente tem que ficar bastante atento, sempre procurar as palavras-chave, para que eu não possa me perder do assunto. Essa é a lógica dos tipos textuais. Vamos lá. Então eu tenho aqui, nessa aula 1, se vocês perceberem, quem tiver o livro já de Aprender Sempre, acho que vocês já pegaram, vocês vão fazer em sala de aula, vocês vão responder as questões. Após a leitura do texto, vocês respondem. Qual é o tema central do texto? Esse tema central é aquele que é a cabeça da situação, do tema, daquilo que você realmente está no contexto. Seria a primeira questão aqui.
apesar que a primeira aqui seria ler atentamente o texto, né? Então tem que ler, reler, não entendeu, releia novamente. Na parte B da segunda questão, qual é o objetivo do texto? Então, a que ele se destina? Qual o objetivo desse texto? Para que ele, qual o assunto desse texto? O objetivo dele é mostrar o quê? Qual o tipo de notícia, o gênero que a gente falou de notícia? Qual o objetivo desse texto? É informar. Então, vocês vão colocar o objetivo desse texto. Na questão C, ele diz, no texto há algumas críticas, alguns juízos de valor. Então vocês vão verificar. Aí vocês já vão fazer a parte de argumentação, colocar crítica, alguma coisa de valor que vocês acham que chamou a atenção no texto, vocês coloquem. Na questão D, a que público esse texto se destina? Em qual veículo o texto foi publicado? Então, gente, aí é o seguinte, quando ele fala público, quando ele fala a quem se destina, por exemplo, se for uma revista, um texto sobre pet, vai se destinar a quê? A veterinários, a pessoas que cuidam dos animais. E qual veículo que ele vai ser publicado? Lógico que nas revistas com assunto de veterinária. Então, cada texto, cada situação, ele tem um certo segmento, um certo objetivo e um certo lugar para ser enviado. E na questão E, como é a linguagem usada pelo autor? Que tipo de linguagem que ele usa? Técnica? Formal? O que é uma linguagem formal? Uma linguagem formal é aquela profissional, uma linguagem que você usa sem gírias, uma linguagem que você pode ser técnica, que você vai mostrar como funciona toda o ênfase da situação do texto. Já a linguagem formal é aquela que não tem compromisso, que você fala do seu modo, que você tem um assunto, que aborda o assunto do seu palavreado, da forma que você fala. Na terceira questão, se você fosse divulgar o local turístico da sua cidade, qual seria? Quais seriam as informações mais relevantes que você divulgaria? Construa o seu projeto de texto a partir do quadro a seguir. Então tem aqui, como ele está perguntando, se você fosse divulgar, por exemplo, a cidade de São Vicente, o local turístico que você divulgaria, qual que você acha que chama mais atenção? Né? E quais seriam as informações mais importantes que você colocaria nesse contexto de perguntas? Lugar, onde fica, como chegar, horário, dicas do que fazer e indicar para todos os públicos. Então seria tipo a Baía de São Vicente, você olha lá da Ilha Pochá, se você fosse indicar, eu estou dando um exemplo, vocês podem pegar outra situação. Para quem vocês indicaria os pontos turísticos, onde fica, então tudo isso vocês teriam que colocar para contar para essa pessoa seu público-alvo, tá? Tanto é que o tema é vou te contar uma coisa. Então essa coisa que você pode contar são todos os segmentos que você pode criar para chegar no gênero de notícia, tá? Então seria um texto de notícia que tem aqui dos museus da USP, e eu vou dar alguns exemplos sobre esses museus, algumas gravuras para vocês verificarem que está dentro do contexto, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas,
vocês podem me enviar no e-mail ag551016, ag@gmail, 551016, ag551016 @gmail.com. Esse é o e-mail que vocês, se tiverem alguma dúvida para enviar. É claro que vocês vão fazer essas atividades em sala de aula, tá? Então, era isso que eu tinha na primeira aula aqui. Como tem pouca coisa, não preciso me estender muito, né? Qualquer dúvida, leiam o texto, procurem exemplos, tá? Como eu passei esse e-mail para vocês, me procurem, tá? Então, muito obrigado. Essa é a aula 1 da gente. Fiquem na paz e em breve estaremos novamente demonstrando mais aulas para vocês. Até mais.